Prova após prova, competição atrás de competição. A 9ª edição consecutiva do troféu Super 7 by Kia, organizado pela CRM Motorsport, foi de forte concorrência. A ajudar a estreia da nova e mais competitiva categoria, a 420R. Foram corridas emocionantes, um contingente como nunca antes visto e que vamos recordar. Embarque no resumo das rondas de 2017. A temporada começou com a habitual viagem pelas rondas extra. Silverstone, Oulton Park e Spa-Francorchamps acolheram o aquecimento do troféu. Nos 1600, os triunfos foram divididos entre Luís Lisboa e José João Magalhães. Estes dois pilotos travaram fortes lutas e, apesar de ter sido Luís Lisboa a iniciar o palmarés das vitórias, JJ Magalhães foi quem saiu melhor e venceu as restantes corridas, prometendo que, quando fosse a sério, seria um dos maiores candidatos aos triunfos. No que toca à classe business, os protagonistas foram o experiente José Col de Almeida e o jovem Rodrigo Galveias. Neste caso, a supremacia foi para o número 12 de Almeida, que só deixou Galveias chegar numa prova ao lugar mais alto do pódio. Os R300 eram esperados com grande expectativa. Na estreia da categoria, Eduardo Leitão foi quem começou por impor o ritmo. E o número 24 foi o que mais vezes cortou a bandeirada xadrez em primeiro, com triunfos divididos entre Eduardo e Ricardo Leitão. Mas também José Carlos Pires e Luís Calheiros Ferreira passaram pelo banco das vitórias. O primeiro por uma vez, o segundo por duas vezes. Provas dadas nas rondas extras e estava na altura de seguir para os confrontos pontuáveis. Primeiro palco, Vila Real. O emblemático circuito citadino de Vila Real recebeu um enchente de pilotos que rumou ao norte do país para a estreia do troféu no circuito. Dentro dos 1600, na primeira corrida, David Saraiva regressou para deixar a concorrência para trás e alcançar a vitória. Ao princípio, com Lisboa, tive ali uma disputa. Ao meio da corrida, tive ali uma dificuldade com a caixa, comecei a ficar sem segunda. Tive que me adaptar a correr sem a segunda. Depois comecei a ganhar alguma vantagem e foi gerir até ao fim. Mas foi uma corrida gira. Gosto bastante deste circuito citadino, que nos dá sempre muito prazer guiar aqui. Luís Lisboa foi o maior oponente, ficou para a segunda posição, à frente de JJ Magalhães. Na segunda corrida, dentro dos 1600, Sérgio Saraiva alcançou a dobradinha para a equipa. Luís Lisboa foi o segundo melhor entre os 1600, com JJ Magalhães atrás. Consegui perceber o sítio onde abrir um espaço e pronto, a partir daí foi sempre a aumentar a vantagem e as últimas voltas foi a gerir para chegar ao fim com o carro intacto. Dentro da classe business, Pedro Falé, que tinha arrancado em último na tabela, levou o número 77 ao primeiro lugar e conseguiu ainda ser o quarto mais rápido dentro dos 1600. Como fui penalizado ontem na qualificação, parti do último lugar. Assim que consegui passar o meu adversário mais direto, depois foi tentar ir apanhar os da frente. Foi giro, comecei a ganhar confiança para o fim e consegui o quarto lugar na geral dos 1600, que é muito bom. Na segunda corrida, a vitória foi novamente para Pedro Falé, que voltou a protagonizar uma forte luta com os pilotos dos 1600. Estive sempre picado com o Duarte Lisboa, foi engraçadíssimo, depois consegui passá-lo na descida de Mateus, enchi-me de coragem e consegui ultrapassá-lo. Foi muito giro, muito giro. Qual é a balança que acabas por fazer deste fim de semana? O fim de semana é ótimo, 2 primeiros lugares, 2 quartos lugares da geral de 1600, portanto, para mim não podia estar mais satisfeito. Na primeira corrida nos R300, o Araújo arrancou de 6º lugar e, a sentir que o carro já estava com a afinação certa, fez o que é difícil nesta pista, ultrapassar. Ao sinal da bandeirada xadrez, agarrou o 2º posto entre os R300. A vitória essa foi para Gonçalo Inácio. Depois de um ano dedicado aos ralis, o piloto voltou à velocidade e logo a estrear-se neste competitivo troféu. Andámos ali na guerra 3, 4 carros, depois consegui abrir um pouco de distância, eu e o Macmillan, para o 3º e 4º classificado. Ainda passei para primeiro, só que depois ele estava mais forte, conseguiu passar para primeiro, ainda andei ali depois em terceiro e voltei para segundo.
foi sempre tentar imprimir um ritmo rápido, porque sei que nestes carros, por ver corridas na televisão desta categoria, faz muito condar, portanto o objetivo era não ter carros destes atrás para conseguir andar o mais para a frente possível. Ricardo Leitão assinalou o terceiro melhor resultado entre os R300 portugueses. Mas na segunda corrida a história foi diferente. José Carlos Pires voltou às vitórias ao somar o melhor resultado nos R300. Tivemos ali um problema no setup do carro, já vínhamos tendo um problema no setup. Acho que finalmente acertámos com isto. O carro agora está bem melhor, está mais solto, traseira, e pronto, isso permitiu-me andar muito rápido. Ricardo Leitão fechou no segundo posto, com Luís Calheiros Ferreira em terceiro lugar. O Super 7 by Kia fez história em Jerez. Pela primeira vez em 8 anos de troféu, foram criadas 2 grelhas de partida e corridas distintas, uma com os agora 420R e outra com os 1600. E é com esta categoria que vamos começar uma corrida marcada pela entrada do safety car, momento crucial e determinante, isto porque David Saraiva, que foi ganhando tempo ao longo da corrida, atacou logo à primeira volta após o safety car. Uma travagem tardia ainda o fez cair, mas acabou por confirmar o primeiro posto. Na última volta íamos os 3 muito juntinhos e há um acidente entre o Ricardo e o piloto, o indiano, que deitou os 2 para fora. Por sorte não nos deitou aos 3, não ficámos os 3. Consegui a vitória, que era o objetivo, estou contente. Rodrigo Galvez acabou no lugar intermédio do pódio, vencendo ainda dentro da classe Business. No segundo confronto da categoria 1600, David Saraiva partiu do 6º posto e, sem dar tréguas, à 4ª volta era já o melhor classificado, levando mais um triunfo. No entanto, sem se livrar da embreagem colada e de quase ter partido o motor na fase final. Entre os concorrentes Business, Paulo Galvez foi o mais forte. Passamos agora para a primeira corrida da competição exclusiva para os 420R. À 4ª volta, Gonçalo Inácio acabou por falhar a travagem para a chicane, caiu uma posição, fazendo com que Ricardo Leitão assumisse o comando português. Tivemos uns cronometrados um bocado maus, fizemos 5º lugar, arrancámos logo bem, conseguimos ir para 4º, depois passámos logo na primeira curva, na primeira volta para 3º. A seguir estávamos a ganhar aos pouco e pouco, aproveitámos um erro do Gonçalo na chicane, conseguimos colar o primeiro, mas estava muito difícil, estávamos muito igual. Eu cometi um erro também, depois ele fugiu um pouco. Mesmo assim foi bom para o campeonato, conseguimos ganhar a ponta a todos os nossos adversários e à geral foi quase uma vitória. Gonçalo Inácio conquistou o 2º posto, primeiro entre equipas. A recuperar desde a última posição, o estreante Francisco Vilar conquistou lugar a Luís Calheiros Ferreira para terminar no 3º posto. Segunda corrida e sem grandes surpresas, arranque bem sucedido de José Carlos Pires. Quem também fez um arranque fora de série foi Luís Calheiros Ferreira, que numa luta direta com Paulo Macedo trocaram posições ao longo da corrida. Mas Macedo acabou por levar a melhor, terminando no 2º posto, com Calheiros logo atrás. Na linha da frente seguia Ricardo Leitão, mas a quebra da transmissão fez-o cair posições. Assim, nas contas do troféu, o inalcançável Hugo Araújo chegou à vitória. No início tinha o Ricardo muito perto, consegui gerindo ali os pneus, abrir uma ligeira vantagem. Depois a temperatura dos pneus acabou por se refletir nos tempos, voltei a perder alguma distância, na altura estava a tentar atacar o primeiro. E a partir de determinada altura o Ricardo teve um problema mecânico, e eu percebi-me que já não tinha a oposição do Ricardo e também não conseguia chegar ao primeiro lugar à geral, portanto foi uma corrida em gestão, digamos assim.
De Gerês para Portimão, o circuito Algarvio acolheu a terceira ronda pontuável da temporada. Olhando para os 1600, na primeira corrida, o triunfo foi para Sérgio Saraiva, que liderou com naturalidade. Sabia que se conseguisse arrancar bem e abrir um espaço e safar-me dessas disputas, podia ter uma corrida mais tranquila, e assim foi. E liderei até ao fim. José João Magalhães foi segundo, enquanto Luís Lisboa encerrou o pódio dos 1600, depois de uma luta acesa com Pedro Falé, que foi o mais forte na classe business. Foi espetacular, adorei, foi há muito tempo que eu não tinha uma corrida tão gira e me diverti tanto. De facto correu tudo bem, fiz tudo bem, colei-me à traseira do Luís Lisboa, o caminho todo atrás dele até conseguir passá-lo, portanto se foi pena foi a bandeira vermelha a seguir, senão tinha ficado em terceiro da geral dos 1600, que foi espetacular. O que é que achaste do pai como piloto? Achei muito bem. Para a próxima, achas que ele vai ganhar também? Acho. Porquê? Porque ele é bom piloto. Na segunda corrida, novo triunfo para o número 13, desta vez com David Saraiva ao comando. Arranquei de quarto, segundo dos portugueses. Na primeira volta já estava em primeiro, a partir daí abri um espaço, ainda tive ali 2 ou 3 voltas que tive a pressão do Diogo, mas depois consegui abrir e foi a partir do meio da corrida, foi gerir. O estreante Diogo Lopes ficou na segunda posição. No último lugar do pódio acabou JJ Magalhães. Dentro da categoria Business, Pedro Falé voltou a vencer. Estive picado com um da Pro e com o Rodrigo Alveias. O Rodrigo agora conseguiu ficar ao pé de mim, andámos sempre taco a taco e foi espetacular. Na primeira corrida dos 420R, um vasto grupo seguia atrás de Gonçalo Inácio, que era o líder da corrida. Já perto do fim, o levantar da bandeira vermelha marcou a prova. A volta anterior contou com os 3 primeiros no confronto inaugural separados por 16 milésimas. Qualquer um podia ganhar, mas só um podia sair vencedor e foi Gonçalo Inácio. Por vezes entrava na reta meta em primeiro, chegava ao fim da reta em quarto, quinto. Portanto, houve muita troca de posições, foi das corridas mais divertidas que fiz de sempre em circuitos. Consegui uma coisa que em Portugal toda a gente desejava, que era um português ganhar à geral. Estou em primeiro do campeonato, portanto só posso ter um balanço muito positivo deste fim de semana. Ricardo Leitão fechou em segundo e o Araújo foi terceiro classificado depois de também ter passado pelo comando. Olhando agora para a segunda corrida, José Carlos Pires agarrou o primeiro posto logo de início e não mais o largou para vencer dentro dos 420R. Correu muito bem. Ontem, quando saí daqui, nós vimos o que é que tínhamos que alterar no carro para conseguir hoje sermos mais rápidos. Fizemos isso, num arranque passámos logo para a frente da corrida no final da primeira volta. Depois tivemos ali que lidar com os ingleses, tem um carro que anda na reta um bocadinho mais forte, mas eu hoje vinha com a ideia mesmo de ganhar isto e pronto, foi o que fiz. Com uma forte recuperação, Ricardo Leitão fez segundo, com Nuno Santos no terceiro lugar do pódio. E eis que chegava o momento de enfrentar o circuito do Estoril para a jornada de todas as decisões. Mais uma vez, grelha dividida com os ingleses da Macmillan Motorsport. Vamos começar com a categoria 1600. Rodrigo Galveias arrancou da primeira posição, mas um problema no motor fê-lo cair logo à primeira volta para as últimas posições. Aproveitou David Saraiva.
11ª volta marcada pela recuperação de Rodrigo Galveias, que ultrapassava Pedro Falé e assumia o 3º posto. Na frente, uma volta depois, David Saraiva abandonava com o motor a ceder. Com a entrada obrigatória nas boxes, algumas mudanças de pilotos. Depois de estabilizadas as posições, era a vez de Pedro Falé assumir a liderança portuguesa com JJ Magalhães a 2 segundos. Já perto do final, uma ultrapassagem de JJ Magalhães a Pedro Falé fez dele o primeiro dos portugueses. Pedro Falé, que teve um problema com o 87 depois da ida às boxes, já que percebeu que tinha uma roda solta, incapacitando de fazer melhor. Foi ainda penalizado em 15 minutos, acrescidos ao tempo final da corrida. A corrida só foi mesmo decidida no final, com JJ Magalhães a alcançar a vitória. Passar o último adversário na última curva, na última volta, dá sempre um gosto especial. Rodrigo Galveias conseguiu acabar na 2ª posição, à frente de Miguel Coceiro e Francisco Aniceto. Foi ainda o melhor na classe Business, à frente de Manuel Canha e da dupla Frederico Brion e António Nunes Almeida. Tenho ideia de ter ficado mesmo em último, porque tive bastante tempo parado, ainda sem já nenhum carro me passar. Pronto, foi do último até 3º e pronto. Não, foi muito boa, acho que foi. Passamos agora para o 2º confronto dos 1600, que não contou com a presença dos primos Saraiva devido aos problemas que assombraram o carro número 13 desde a qualificação. Bom arranque de JJ Magalhães, partiu de 4º da grelha e liderava à primeira volta. Mas foram várias as vezes em que Rodrigo atacou a frente e logo à 2ª volta, um ataque bem sucedido, com Galveias a assumir a liderança. O piloto aumentava cada vez mais a vantagem, mas com a paragem obrigatória nas boxes, à 11ª volta, foi a vez de Pedro Falé assumir o comando da prova. Mas depois da paragem, JJ Magalhães voltou mais forte para agarrar a liderança. Mais tarde, Pedro Falé foi obrigado a cumprir um drive-thru devido aos limites de pista. Caiu até 16º à geral. Voltando à frente da corrida, luta travada entre o novamente líder Rodrigo Galveias e o número 43 de Mark Stansfield, a que se juntou JJ Magalhães, isto até à paragem de JJ devido a um problema na vela do carro. Depois de uma excelente temporada, um desfecho ainda melhor. Rodrigo Galveias ganhou entre os portugueses, terminando em 2º à geral e saindo vitorioso do troféu na classe Business. O José João arrancou à minha frente na boxe, ganhou-me no tempo da boxe, não sei o que aconteceu. O inglês, na volta a seguir, saiu ao pé de mim, depois lutei imenso com o inglês, chegámos ao JJ, ele também lutámos, só que entretanto o carro dele parou. Depois foi lutar com o inglês, entretanto chegou o Diogo e acabámos os 3 ali, como se costuma dizer, no photo-finish. Foi muito divertido, agora para o ano espero estar na Pro. Em 2º da Business, depois de uma 2ª parte a voar, um dos homens da corrida, Pedro Falé. 2 pódios no mesmo fim de semana para Manuel Canha, que fechou a categoria Business. Apesar dos problemas na 2ª corrida, JJ Magalhães foi o melhor Pro nos 1600. Diogo Lopes fechou o pódio à geral, vencedor da categoria Pro nos 1600 na última corrida do ano. Foi muito divertida. Eu parti do último porque tivemos um problema mecânico na qualificação
e a partir do último, o objetivo foi tentar passar o máximo de carros possível e foi uma corrida muito divertida, de trás para a frente, foi muito giro. Sem sobressaltos, Miguel Couceiro terminou em segundo da Pro. Miguel Lobo, numa corrida de trás para a frente, acabou em terceiro lugar. Olhamos agora para a primeira corrida dos 420R. Durante as primeiras 4 voltas, várias trocas de posição entre Gonçalo Inácio, Ricardo Leitão e José Carlos Pires, mas sem se deixar cair Hugo Araújo, a 3 décimas de Inácio, conseguindo ultrapassá-lo à 5ª volta. A luta entre Leitão e Pires continuava sem dar tréguas, mas à 7ª volta, novas ameaças na frente, com Chris Wright e Hugo Araújo a juntarem-se ao pelotão. A paragem nas boxes deu outra dinâmica à corrida. Ricardo Leitão optou por parar cedo e posteriormente gerir os pneus, ao contrário de Pires, que parou mais tarde, depois de travar uma boa luta com 2 pilotos britânicos. Após a paragem nas boxes, o piloto português Hugo Araújo e Phil Jenkins protagonizaram também uma grande luta, fazendo as últimas 9 voltas a alto nível e com várias trocas de posição. A dar o máximo na última volta, Hugo Araújo foi o primeiro a cortar a meta. Adorei todos os minutos que passei lá dentro, estava-me a sentir rápido. No início quis evitar as confusões, saía de segundo e ainda caí para 6º ou 7º, mas sabia que tinha ritmo para chegar lá à frente. O fundamental era poupar um pouco a mecânica no início. Foi o que fiz. Assim que estava ali no grupo da frente, percebi que estava a perder algum terreno e optei por fazer o mais rápido possível a paragem nas boxes, para depois entrar e atacar com tudo e vencer a corrida, que era aquilo que me tinha proposto. E tu, Martim, o que é que achaste da corrida? Muito boa, espetacular. Mas, posteriormente, uma penalização de 30 segundos por exceder os limites de pista promoveu a vitória da corrida inaugural a Ricardo Leitão, que terminou sim em primeiro dos pilotos portugueses. Araújo caiu para 4º entre os portugueses. José Carlos Pires fechou em segundo lugar entre os pilotos nacionais. Começámos bem, andámos bem, passámos logo 5º para na primeira volta, mas depois, e quando íamos na frente da corrida, perdemos algum tempo nas boxes. Acho que ele habituou-se à corrida de Estoril e à pista de Estoril e acho que para a próxima vai conseguir ficar em primeiro. A dupla Nuno Pires e Francisco Cruz completou o pódio português. Segunda corrida dos 420R e um início marcado por bandeiras amarelas devido ao acidente de Francisco Cruz. Luta intensa entre José Carlos Pires e Ricardo Leitão, que à terceira volta tiveram companhia de 2 pilotos britânicos na luta pela liderança. Com a classe solo ao rubro, à 4ª volta era José Carlos Pires a liderar a corrida. A gerir a posição desde o início, Nuno Santos fechou no 3º lugar. Já José Carlos Pires, para o final da corrida, começou a sentir o carro a escorregar de traseira. Mesmo assim, acabou na 2ª posição entre os portugueses. Ricardo Leitão assegurou mais uma vitória entre os pilotos nacionais. Correu bem, no arranque ainda não correu assim tão bem, o José Carlos Pires foi para a frente, estava muito forte no início, decidimos parar mais cedo
e acabou por correr bem, porque depois quando o Pires parou e voltou à pista nós já estávamos lá dentro, já estávamos quentes, o carro já estava mais estável, conseguimos passar, conseguimos abrir uma distância de segurança e depois foi gerido até ao fim, que ainda há mais uma manga e temos de ficar à frente dele para ser campeões. Terceira corrida e últimas decisões para a categoria 420R. Partida marcada pelo acidente que envolveu Gonçalo Inácio e concorrentes britânicos, o piloto ficou assim afastado da luta pelo título. Depois do acidente, vida facilitada para Hugo Araújo, que tinha apenas de chegar ao final. José Carlos Pires entrou aguerrido em pista e logo à primeira volta passou para a frente lusitana. Com a estratégia definida de gerir desde o acidente de Gonçalo Inácio, a dupla Hugo Araújo e Nuno Santos voltou a subir ao pódio, com Araújo a ser o campeão dos 420R por equipas. Assim que vimos que estávamos com o campeonato na mão, foi gerir, passar ao Nuno o carro nas melhores condições possíveis. Sabia que ele ia fazer o trabalho excepcional como sempre. E mais uma vez a equipa 99, cá está, a levantar mais um troféu. José Carlos Pires lançou todas as cartas e foi bem sucedido. Acabou a corrida na frente portuguesa, seguido por Ricardo Leitão. Em termos de contas da temporada, os dois terminaram com os mesmos pontos, mas ao ter mais vitórias, José Carlos Pires foi o primeiro piloto campeão da novíssima categoria 420R. Foi suadinho até ao fim. Nós tínhamos que ganhar uma corrida e se ganhasse, portanto, podia ser campeão. Foi isso que fez, foi na última, portanto havia 13 e foi na última, correu muito bem, geri muito bem a corrida, ao contrário das outras em que ataquei demasiado. Fizemos um bom trabalho de boxes, o carro estava porreiro, por isso deu para ganhar. É um troféu muito interessante, está cada vez mais competitivo. Com uma organização muito profissional. O ambiente é espetacular, o carro é muito divertido. Espero para o ano voltar a este campeonato. Aconselho vivamente. Continuamos juntos e unidos e a fazer mais corridas e é isso que interessa. Eu aproveito para revelar o segredo da competitividade elevada. Somos uma família, basicamente. Muitos parabéns. No ano em que estreou uma nova categoria, a 420R, bateu os recordes de participantes. Para 2018 esperam-se mais surpresas, mais competitividade e nós vamos estar por aqui para lhe mostrar toda a ação em pista. Até lá!